O lugar onde eu vivo. Viver em um lugar é muito diferente de apenas estar nele. Apenas estar é simplesmente quando a sua posição geográfica condiz com o local. Mas não necessariamente existe algum vínculo com tal. Já viver leva consigo toda uma carga histórica e emocional. O lugar onde eu vivo possui tamanho valor para mim. Isso porque vivo aqui desde que me dou por gente, desde que pude criar alguma memória ou sentimento. Itanhaém, uma cidade tão calma e singela, foi e continua sendo o lugar onde eu vivo, o palco de todas as minhas histórias, contos e desilusões. Tudo vivi aqui. Eu marquei a história de Itanhaém, e Itanhaém marcou a minha história. A questão é que não se trata apenas de sua história, minha filha. Ela também é minha e principalmente de seu avô, Cláudio Paiva de Oliveira, cidadão pernambucano que veio para a cidade de Itanhaém na década de 60. Decidiu morar aqui e formar sua família com seus 10 filhos. Cláudio também marcou a história de Itanhaém. Ele foi um homem íntegro, muito importante para mim e, sem dúvida, muito importante para a história da cidade. Cláudio e seus irmãos, conhecidos como os Metralhas, foram grandes contribuintes para a economia local. Logo que chegaram, fundaram a Oficina Automecânica Pernambucana, uma das mais famosas da cidade, onde Cláudio ficou por 20 anos. Depois disto, se juntou aos pescadores locais, o que é uma prática característica da cidade, com seu barco Roubalinho, e iniciou um novo empreendedorismo, conquistando uma canoa para cada um de seus filhos. Alguns anos mais tarde, Cláudio recebeu a proposta de comprar uma frota de trenzinhos, na qual decidiu empreender juntamente com seus filhos e criou a emblemática Solmar, empresa de turismo mais conhecida de Itanhaém, conhecida popularmente como Bondinhos. Toda a história da minha família me enraiza em Itanhaém. Me faz voltar na história e imaginar a minha cidade antes mesmo de eu nascer. Me faz sentir caiçara, me faz sentir itanhaense. Isso porque, além de tudo, eu cresci nesse meio turístico. Eu lembro que passear de bondinho me fez conhecer partes lindas e históricas da minha cidade. E me fez criar lembranças incríveis da minha infância. E me dava muito orgulho quando saíam reportagens daqui e nelas diziam que o bondinho, algo que a minha família construiu, já tinha se tornado parte da cultura local. O bondinho manteve sua rota por muitos anos, passando todos os dias pelo centro histórico e cultural da cidade. Ele visita a história de Itanhaém, e Itanhaém compõe a sua história. E por falar em história, por que não citar a riquíssima história de Itanhaém, que teve início em 22 de abril de 1532, sendo declamada a segunda cidade mais antiga do Brasil. A cidade é completamente norteada de histórias, lendas dos povos locais e construções que integram no patrimônio histórico nacional. Tudo isso se soma a uma importante carga cultural com aspectos jesuítas, com a vinda do padre Anchieta, e artísticos, com pintores como Benedito Calixto. Itanhaém se tornou um emblemático modelo de cidade-paraíso por sua bela história e natureza, a qual foi grandemente demonstrada na primeira edição da novela Mulheres de Areia, nas visitações às suas ilhas, como a famosa Ilha das Cobras, e nos eventos culturais que marcam o caráter municipal. Quando eu penso sobre o lugar onde eu vivo, de verdade é tudo isso que vem à minha mente. É por vezes um olhar de turista, que vem para a cidade e só vê aquilo que agrada a ele. Só que a grande questão é o sentimento que vem acompanhado disso. É lembrar que a minha cidade ela não é composta apenas pelas praias, pelo turismo, por aquilo que eu tenho como lembrança lúdica de quando eu era criança e enxergava o mundo como se fosse um grande conto de fadas que tem um final feliz. Hoje eu entendo, assim como foi dito aqui, que a minha cidade é composta por histórias. Mas a questão é que existem famílias, milhares de famílias, que vivem nos bairros mais afastados, muitas vezes em moradias e situações precárias, que também escrevem essa história. Essas famílias contribuem sim para o que hoje chamamos de Itanhaém. O problema é que ninguém faria um documentário para elas com a mesma facilidade com que fariam para o meu avô. Itanhaém possui cerca de 100 mil habitantes. Cada habitante traz consigo uma história. Itanhaém possui cerca de 100 mil histórias. Menos de 1% das histórias de Itanhaém são conhecidas. O mal se encontra no fato de muitos não entenderem que Itanhaém é além do clichê. Itanhaém também é favela, rua nobre, desonesto, trabalhador, centro, tribo e uma infinidade de histórias que ainda precisam ser valorizadas. Quantas histórias existem desconhecidas em Itanhaém? Quantas pessoas precisam ser ouvidas? O lugar onde eu vivo é a história. Pessoas são a minha Itanhaém.